Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Conversa Segura. Eu sou José Borges e estou aqui para trazer informações valiosas de uma forma acessível e agradável. No episódio de hoje, temos a presença especial do Dr. José Luca Neto, ele que é médico cardiologista. Dr. José Luca, se sinta muito bem à vontade, é um prazer ter o senhor conosco. Obrigado, bom dia. Ok. Seguindo, fique com a gente e aproveite para descobrir tudo o que você precisa saber para cuidar melhor da sua saúde de forma simples e direta. Dr. José Luca, pensamos, pressão arterial. Qual o sentido, assim, como saber que a pressão ela é alta ou baixa? Com relação ao diagnóstico de pressão alta, a gente tem alguns métodos, né? Principalmente o essencial é procurar o seu médico para fazer a aferição da pressão arterial nos exames de rotina. Sim. Hoje, cada vez mais está sendo comum a gente fazer a medicina preventiva para a gente não correr os riscos dessas doenças ocultas. Ok, então é muito importante a todos, a qualquer sinal de alteração da pressão arterial, procurar o profissional habilitado, médico, cardiologista, para poder iniciar esse tratamento. Com certeza. Mas esse tratamento, ele tem início, ele tem uma continuidade, como que procede? Na verdade, a gente primeiro tem que fazer o diagnóstico. Sim. Sobre a aferição de pressão dentro do consultório, que são 2 medidas acima do normal pelo mesmo médico ou profissional de saúde habilitado, ou mapa, ou monitorização em casa, com um aparelho de pressão válido. Sim, mas no sentido da conscientização, principalmente para o público que nos vê, no sentido que a pessoa em casa, a pessoa que talvez não tenha tanto conhecimento, ela se sente que está tendo alteração na pressão arterial e pensa: minha vizinha, minha amiga toma determinada medicação para poder ela controlar a sua pressão arterial, que é alta ou baixa. E ela vai se automedica pensando que aquela medicação que ela é boa para a colega dela vai ser boa para ela. Mas como que é nesse sentido assim das pessoas se conscientizar que isso aí não é o caminho? E o caminho sim é procurar o médico habilitado. Na verdade, o tratamento da pressão arterial não é receita de bolo. Sim. Se fosse receita de bolo, tinha um cartaz lá na... É muito bom saber disso. Tinha um cartaz na farmácia falando sobre pressão 15 por 9, você vai tomar hora 2. E não é assim. Tem gente que controla a pressão com um remédio, com 2 remédios, com 3 remédios, ou a gente tem que procurar a causa da pressão alta, que nem sempre é só pressão alta. Às vezes é um problema renal, às vezes é um problema do coração, às vezes é uma obesidade que tem que ser tratada. Então tem motivos para tratar essa pressão. Sim, então é muito importante que todos procurem o profissional médico cardiologista para poder iniciar esse tratamento e assim ter o diagnóstico preciso e acompanhamento. Sim. Mas doutor, como que esses impactos da pressão arterial alta, ela pode ser prejudicial assim para o nosso coração? Zé, o importante da gente conversar é assim, a pressão alta no primeiro momento. Sabe, minha pressão está 18 por 9, vai acontecer alguma coisa comigo? Na verdade, eu tenho essa dúvida, né? Não, e a dúvida de muitos. A pressão alta vai te fazer mal nos 5 a 10 anos de doença, né? Que vai começar a mudar o coração, vai começar a te trazer doenças. As principais doenças causadas pela hipertensão são problemas cardíacos, como infarto, arritmias, coração fraco. Então isso aí já são alertas que o nosso próprio corpo sinaliza através aí desses indicativos. Sim. O que a gente tem que ficar atento, que a pressão alta pode subir, por exemplo, quando você fica nervoso. Sim, se a gente brigar aqui e medir a pressão minha e sua, vai dar alta. Vai dar alta, né? Mas o que a gente tem que olhar é se tem sintomas. Se você tem uma pressão de 18 e está com dor no peito, com dor de cabeça,
tá com fadiga, aí você tem que procurar o hospital. Fiquem atentos a essas informações, pois a informação faz a diferença para que a gente tenha as ações corretas e procurando mais uma vez o profissional cardiologista médico para poder fazer esses tratamentos. Agora, em contrapartida, se você tiver uma pressão de 18 e não estiver sentindo nada, o indicativo é você ir no consultório consultar para fazer o diagnóstico e iniciar tratamento. Correto, mas entre esses indicativos, de forma alguma, eu, leigo, lá na minha casa, junto da minha família, eu posso ignorar isso de forma alguma. Não, se você identificou que você está com pressão alta, você tem que ir ao médico. A diferença é essa. Se você identificou que está com pressão alta sem sintoma, você tem que ir no cardiologista. Se você está com algum sintoma, dor de cabeça, falta de ar, dor no peito, aí você tem que procurar o pronto-socorro, porque o cardiologista não vai adiantar você com dor no peito e no consultório. Você tem que ir ao hospital. Isso é muito bom saber. É porque no dia a dia nós temos dúvidas assim, de como a gente deve se proceder e procurar esse profissional para que a gente inicie esse tratamento ou tenha a orientação de forma correta. Isso é muito importante. Bom, outros sintomas, por exemplo, no meu dia a dia, de repente eu comecei a sentir dor torácica. E mediante essa dor, eu devo me preocupar? Como que eu devo agir em relação a isso? Na verdade, o que a gente pensa? Assim, a dor torácica, ela tem a dor típica de doença do coração e a dor atípica. Sim. A dor atípica é uma dor que você vai palpar e vai doer o coração. Deus é tão inteligente que colocou o coração atrás do segundo osso mais forte do nosso corpo, que é o externo. Sim. Você não vai tocar o coração. Então, se você aperta e dói, provavelmente é a dor muscular. Se você fica fadigado só quando você está nervoso, provavelmente é ansiedade. O coração, ele dá sinais. Então, assim, a gente tem que aprender a ouvir os sinais. Então, é saber essas diferenças e ouvir os sinais. Uma dor típica do coração é aquela dor que você vai piorar com esforço ou com estresse, vai melhorar com o repouso, e é uma doença progressiva. Então você vai começar a sentir cansaço a princípio as grandes caminhadas, depois as médias caminhadas, que seria andar um pouco rápido de uma esquina, a grande caminhada é uma corrida, aos pequenos esforços, que é lavar uma panela, varrer uma casa, depois aos mínimos esforços, que é tipo pentear um cabelo, depois você vai sentir cansado ou dor no peito, parado. Isso aí é a evolução do infarto. Entendi, ok. Doutor José Luca, entre mitos e verdade, na minha família teve lá uma situação a qual o pai, a mãe, teve problemas de pressão arterial, que se desenvolveu para problemas cardíacos. Nesse sentido, sendo filho, para todos que nos veem, devo me preocupar em relação a isso? Como que eu devo me portar sabendo de histórico familiar de problemas de pressão arterial? Assim, normalmente, genética, infelizmente, a gente não consegue mudar ainda. Então, provavelmente, se você tem seu pai e sua mãe hipertensos, muito provavelmente você vai ser hipertenso também. A gente descobre pressão alta dos 30 aos 60 anos normalmente. Antes dos 30 e depois dos 60, antes dos 30, provavelmente aí você tem que investigar doenças secundárias. Então é importante. Um problema renal, um problema do coração, alguma doença de tireoide, são doenças que podem causar pressão alta. Mas não necessariamente que eu tenho que esperar sinalizar, uma vez sabendo de problemas hereditários de pressão alta, eu já devo ter esse sentido, essa orientação de procurar pelo atendimento e fazer esse acompanhamento. Quanto mais precoce, melhor para poder tratar. Sim, porque o que eu estou falando, a pressão alta é um problema que vai te trazer problema a longo prazo. Eu brinco muito no consultório com meus pacientes que uma boa analogia é com relação à academia. Vamos falar que o coração 12/8, um coração 12/8 é como se fosse aquelas mocinhas bonitinhas que vai fazer seu cardio no consultório. E o coração grande seria aqueles bombadão que pega 200 quilos, seria o coração de 20/10. Qual que é a diferença? Se o seu coração, que é um músculo, faz uma força para vencer uma pressão de 200, ele vai crescendo. Com o tempo ele vai ficar tão grande que a mesma circulação
que você tem para um coração pequeno é a mesma para um coração grande. A circulação não cresce junto com o coração. Então ele vai começar a ter dor no peito, vai começar a ter uma insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Sim. Às vezes pode provocar um infarto, um AVC. Então isso aí a gente tem que tratar. Do mesmo jeito que a academia, que a analogia é boa, se você começa a malhar, daí 6 meses você para, você pode crescer um pouquinho, emagrecer um pouquinho. Sim. Mas se você para de malhar, você vai ficar do mesmo jeito que você está ou vai voltar ao que você era antes. É a mesma coisa do coração. Se você trata o coração, e daí 6 meses sua pressão volta ao normal, seu coração vai ficar do jeito que está ou vai voltar ao que era antes de você ser hipertenso. Ok. E relacionado à alimentação para que a gente tenha uma pressão arterial assim equilibrada? Na verdade, seria uma alimentação balanceada. Sim. Uma das melhores alimentações do mundo é a brasileira. Arroz, feijão, carne e salada. É a melhor que tem, é a que eu mais gosto. A alimentação balanceada. Né? Eu falo com os pacientes que assim, ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Mas eu falo com meus pacientes que é para tentar manter uma alimentação saudável durante a semana e deixar para fazer o dia do lixo no fim de semana. Quer ir num churrasco, quer tomar uma cerveja. Opa, então quer dizer que no final de semana eu posso comer aquele churrasquinho, tomar a minha bebida a virtude está no meio. E a gente tem que saber se você tem um problema cardíaco de origem de bebida alcoólica, aí você não pode, ou você tem que diminuir bastante a ingesta ou parar, dependendo do diagnóstico. Agora, se você tem um coração normal, você pode tomar sua cerveja com moderação, nada de exagero. Moderação na alimentação, moderação equilibrada faz com que tenhamos uma saúde equilibrada, que é que faz a nossa diferença. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Conversa Segura. Foi um prazer imenso ter o Dr. José Luca conosco hoje. Antes de encerrarmos, Dr. José Luca, gostaria de deixar algumas considerações finais para o nosso público, algum tipo de conselho? Gostaria de agradecer o convite. Muito obrigado. Queria deixar aí um dever para cada um de fazer caminhada, evitar bebida alcoólica, parar de fumar quem fuma, lembrar de uma alimentação balanceada e principalmente atividade física de 3 a 4 vezes por semana. Isso vai proteger muito o nosso coração. Nós que agradecemos aí por essas orientações que irão fazer a diferença de cada um que nos vê. E assim chegamos ao final. Fique ligado, pois na próxima semana voltamos com mais conversas informativas e descontraídas para ajudar você a cuidar melhor da sua saúde. Até lá, cuide-se e continue bem informado. E até o próximo episódio.